Meus irmãos, boa tarde, que Jesus continue a nos abençoar. Nós hoje vamos refletir sobre uma bem-aventurança do Sermão da Montanha. Então, vamos antes nos lembrarmos o que o nosso irmão Chico Xavier falava a respeito do Sermão da Montanha. Certa vez, conversando com o doutor Jarbas Varanda, quando este era presidente da Aliança Espírita de Uberaba, o Chico disse a ele: Jarbas, você sabe que o Sermão da Montanha é o maior monumento de sabedoria de todos os tempos que a humanidade já recebeu com vistas à sua evolução. E em seguida, ele ainda perguntou: e você já percebeu que não existe uma só bem-aventurança destinada à exaltação da inteligência? Você não encontra nesse monumento: bem-aventurados os ricos de inteligência. O que realmente o Sermão da Montanha nos oferece, o que nós encontramos em todo o Evangelho de Jesus, é a exaltação dos sentimentos de bondade, de humildade, de fraternidade, de amor, de perdão, de simplicidade. Então, meus irmãos, nós vamos ver agora uma dessas bem-aventuranças, que são os bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cabe aqui uma explicação que vocês até já devem saber. Há uma diferença aí de tradução de idiomas, porque o idioma mais falado no Oriente, naquela época de Jesus, era idioma de sinais. Não era de alfabeto como o nosso A, B, C, D. Não. Era e ainda é. Em muitos países lá do Oriente, na Síria, na Turquia, tudo, são sinais. E cada sinal, cada desenho representa uma expressão. E a expressão pobres de espírito significava humilde, simples. Já no nosso idioma, assim como nos outros idiomas de origem latina, pobre de espírito é aquele que é pobre de inteligência, é a pessoa difícil de compreender as coisas. Mas para Jesus, para a linguagem do local e da época em que ele estava, pobre de espírito era o humilde, o simples, aquele que aceitava a Deus
de coração. Então, vamos ver aqui, no item 7, este capítulo é também capítulo 7. E tem, no seu item 7, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos humildes. É uma anotação do apóstolo Mateus. E Kardec comenta o seguinte a respeito: pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreender as palavras de Jesus. E que cumpre se entenda que os primeiros pobres de espírito são os humildes, são os que se humilham diante de Deus, não se consideram superiores a toda a gente, e os segundos, os doutos e os prudentes, são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a não admiti-lo. Porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os segredos do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje, olha aí que coisa importante que Kardec fala, o mesmo se dá hoje com as grandes verdades do Espiritismo, com aquelas verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram tirar de boa fé e com humildade a luz, do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los, assim, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas
nas menores e nas maiores coisas. Ele não põe a luz debaixo do alqueire. Por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. E a esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz mantê-los fechados. Kardec se refere aqui não aos cegos da matéria, aqueles de olhos defeituosos. Ele se refere aos cegos de espírito, aqueles que não querem ver a luz, aqueles que fazem questão de ignorar as coisas divinas, de se julgarem conhecedores de tudo, de se julgarem superiores a Deus, de não se submeterem a um Deus. Vocês sabem, todos nós sabemos, que existem muitas pessoas assim, grande parte da humanidade, infelizmente. Mas, continuando aqui, o que Kardec observa. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever o que deve fazer, nem o que deve ser. Se pessoas que pensam ou dizem, se Deus quer me convencer, tem que proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião, não em tal outra. Vejamos aqui uma observação nossa. Deus é todo poder. Se ele quisesse, através de fenômenos, ele demonstraria a sua presença, o seu poder imenso. Mas isso não lhe interessa. Não se espantem, pois, continua Kardec, que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências. Perguntem a si mesmos o que diria um desses incrédulos se um de seus últimos servidores fosse lhe sugerir qualquer coisa, eles não aceitariam. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondosos que a eles se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. E
ainda continuando aqui na colocação de Kardec, ele diz: perguntar-se-á se Deus não poderia tocá-los, tocar esses incrédulos pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados da incredulidade. É fora de dúvida que Deus poderia, sim, fazer isso. Mas, então, que mérito teriam eles? E, ademais, de que serviria uma coisa dessa? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer as verdades divinas, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-las, nem o coração para senti-las. Agora veja que expressão feliz, que expressão certíssima que Kardec usa para explicar isso. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que Deus, médico, hábil, primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos. Lembra-se, tem um texto do Evangelho em que Jesus disse: eu não vim curar os sãos não precisam de médico. Então, Deus não abandona esses doentes do espírito. Esses filhos que se acham perdidos. Porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Ele quer, porém, que isso se dê de vontade própria da criatura. Quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham por si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão como filhos pródigos. Então, meus irmãos, e nós temos aqui ainda, depois de toda essa sabedoria de Kardec, explicando que são os doutos, os prudentes, são os orgulhosos, que os pobres de espírito são simples,
os humildes, nós temos no livro O Consolador, ditado por Emmanuel ao nosso irmão Chico Xavier. Uma pergunta. O espírita que gosta de estudar deve estudar este livro, O Consolador. Ele é semelhante ao livro dos Espíritos. Ele é de perguntas e respostas. E é de um esclarecimento tão nítido, tão transparente nas suas respostas, que só o Emmanuel mesmo para ditar uma coisa dessa, o nosso querido Chico. A pergunta é a 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E a resposta: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais, até hoje, denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, Jesus aludia aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos. Agora, vejam a expressão usada por Emmanuel. Sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Preocupações rasteiras. O que é rasteira? É aquilo que fica rente ao chão, que não se eleva em momento algum. Então, essa é a resposta de Emmanuel no livro Consolador. Pergunta 313. Quem tiver a oportunidade, releia. Bom, temos ainda de Emmanuel uma mensagem que está num livro psicografado pelo Chico, ditado por vários espíritos, chamado Dinheiro. Esse livro também é muito interessante para estudarmos e nos esclarecermos a respeito das posses terrenas. A mensagem tem um título que eu considero lindo. Diz: sejam ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solapar um edifício de errôneas conclusões. O que quer dizer que, se formos julgar o próximo pelas aparências, nós vamos chegar a conclusões erradas. Nós não podemos ir olhando e julgando a criatura
pela sua aparência. Quem julga, continuando aqui, existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva de humildade no espírito e no coração. Enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Encontramos muito isso naquelas pessoas revoltadas com a própria situação. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. E encontramos pobres, lamentavelmente ricos de soberanice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor na pessoa do próximo. E frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros. Olha aí a expressão de Emmanuel de novo. Espíritos rasteiros. Envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia elogios à ignorância, à incultura, à incipiência, à nulidade, e sim exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma. Para as alegrias da própria elevação. Pobres de espírito na plataforma evangélica significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. Tem muita gente que pensa que é preciso ter uma gaveta cheia, uma caixa cheia de diplomas para servir a Deus. Não é. Tem uma palestra também de Emmanuel, que conta uma conversa de Jesus com Pedro, quando Jesus entregou a Pedro as suas ovelhas. Ele perguntou 3 vezes: Pedro, amas-me? Quando foi a 3ª vez, Pedro achou que Jesus estava duvidando do amor dele. Aí falou: amo, Senhor, tenho um grande amor por vós. Ele falou: sim, então apacenta as minhas ovelhas.
eu gosto muito de contar isso a evangelizadores, para entenderem que para ser evangelizador, primeiro de tudo é preciso amor a Jesus, amor no coração, ter o espírito e o coração ricos de amor. É necessário, olha aqui uma advertência de Emmanuel, é necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto, em suas expressões literais, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. Nós temos que entender o seguinte: a pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Vou repetir, meus irmãos: a pobreza e a pequenez não existem na obra de Deus. Constituem apenas, atenção aqui, ao que Emmanuel nos adverte, constituem apenas posições transitórias, criadas por nós mesmos na jornada evolutiva. Quer dizer que essas nossas situações de pobreza, de pequenez, somos nós mesmos que criamos através dos nossos resgates de várias encarnações. Por isso, é necessário enriquecermos o espírito, a alma, o coração. Ele diz ainda que na jornada evolutiva, ou seja, na nossa caminhada através das encarnações, que é uma jornada de evolução, é que nós aprenderemos pouco a pouco sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas, todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Então, ele nos aconselha: onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Deixemos os farrapos dourados da ilusão que nos obscurece a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração e entendermos que todos, olha isso aqui, todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. O ouro
será muitas vezes uma provação difícil. E as alturas sociais na Terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Tanto quanto, atenção a isto aqui também, Emmanuel é de uma compreensão, de uma facilidade de passar a compreensão dele para nós, que é incrível, não é mesmo? Eu só falo, tanto quanto a carência de recursos materiais. O que é a carência de recursos materiais? É bendita escola de sofrimento. Bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, serão invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Então, o que será um manancial de alegrias sem fim para nós? É o nosso espírito brilhando de simplicidade e amor fraterno. Palavras de Emmanuel, ditadas ao nosso querido irmão Chico Xavier. Bom, meus irmãos, terminamos aqui a nossa conversa. Eu não faço palestra, eu gosto de conversar, explicando, dizendo aquilo que gostei, partilhando com as pessoas que eu amo aquilo que eu vou aprendendo. Então, eu vou fazer um convite. Como eu gosto muito do título desta mensagem que Emmanuel colocou, sejam ricos em Jesus. Eu vou mudar a conjugação verbal e vou convidar a vocês. Sejamos todos nós ricos em Jesus, ricos em humildade, ricos em amor ao próximo, ricos em bondade, ricos na simplicidade, diante de Deus, nosso Pai, de infinito poder e misericórdia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpem aí a minha limitação, mas que Jesus continue nos abençoando.